Boa noite, já estamos de noite, minha gente, 18 horas do dia 1º de abril, parece mentira, mas não é. Estamos aqui ao vivo, depois de um longo período sem lives. Gente, fazia tempo que eu não fazia live, eu tava sentindo falta, mas eu confesso que eu ainda não consegui me achar nos horários para definir um dia, um horário certo para fazer live. Eu tenho bastante compromisso à noite, eu tenho alguns atendimentos, né, e eu acompanho meu marido às vezes nas aulas dele, e aí eu não consigo encaixar os meus horários para fazer as lives à noite. No período da manhã eu tenho muito atendimento, tem dias que eu não tenho, mas eu tô sempre deixando algum horário reservado uma emergência, para algum problema que acontecer, eu acabo ficando não conseguindo definir um dia e um horário para fazer live de manhã, e à tarde é onde eu concentro a maioria dos meus atendimentos, né? Então é realmente complicado. Eu gosto muito de fazer live, eu adoro dar aula, mas acontece que eu realmente não consigo definir um horário que fique bom para vocês e para mim também. Então é sempre um desafio. Mas aproveitando agora, nesses dias que a gente está em casa, né? Aqui no estado de São Paulo, aqui em Sorocaba, que é a minha cidade, a gente está em quarentena mesmo, forçada, né? Então, aproveitando que o meu marido não está dando aula, aí eu estou aqui aproveitando os horários vagos para fazer a live. Então, esses próximos dias vocês vão me ver mais por aqui, neste canalzinho do Instagram, que é o IGTV e as lives, tá? E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Sabe quanto é importante para quem quer ter um negócio saber o seu objetivo pessoal? Nossa, Renata, mas você não vai falar sobre objetivo de empresa? Não, não vou falar sobre objetivo de empresa. Por quê? Se você não sabe aonde você quer chegar na sua vida pessoal, quiçá você vai saber aonde é que você vai querer chegar com o seu negócio, tá? E é uma conversa, uma discussão que vários mentores têm, né? Muita gente bate nessa tecla, muita gente ignora bem quando a gente vai falar de negócios, mas é o que eu sempre falo para vocês aqui no meu perfil, em quase todos os conteúdos, tá? O seu negócio é reflexo de quem você é. Se você não se encontra dentro de você, dentro dos seus das ferramentas que você tem, dos objetivos que você tem, muito dificilmente você vai conseguir fazer com que a sua empresa cresça para que você consiga ter os resultados que você quer. Por quê? Justamente porque você não sabe quais são os resultados que você quer. Então, eu sempre falo que o importante... Por que eu falo sempre isso? Oi, boa noite, Maria. Boa noite, Simone. Boa noite, sejam bem-vindas. Por que eu falo que isso é tão importante? Porque eu pulei essa etapa, tá? Eu também fui com muita sede ao pote. Eu saí lá dos meus 17 anos de mercado corporativo diretamente para ter o meu negócio. E o que aconteceu? Eu quebrei no primeiro ano. Por que eu quebrei no primeiro ano? Simples assim. Porque eu não sabia exatamente o que eu queria. Nossa, mas você foi fazer coaching, né? Você foi empreender com coaching. Pois é. Mas acontece que a maioria dos coaches cometem esse mesmo erro, né? E muitas de nós, mulheres empreendedoras, muita gente começa a empreender por necessidade e também pula essa etapa. Então é mais fácil você começar a vender alguma coisa, é mais fácil você começar a revender alguma coisa, fazer algum trabalho e sair oferecendo, mas acaba não pensando em como é que você quer que cresça esse seu negócio, né? E aí é que eu falo, quando a gente fala sobre negócios para mulheres que estão empreendendo, pequenos negócios, micros negócios, elas falam assim, mas eu não vejo
isto aqui como uma empresa, né? E é aí que entra essa história do objetivo pessoal. Por quê? Desculpa. Eu, embora não tivesse definido objetivos, definido e estruturado a minha empresa da forma que hoje eu falo para vocês fazerem, porque depois que eu quebrei, eu tive que refazer e reconstruir toda essa linha, né? Rever meus produtos, rever os meus serviços e tudo mais. Eu tive que buscar dentro de mim todas as ferramentas que eu tinha disponível, ferramentas internas, tá? Não são as ferramentas externas, porque a maioria de nós acaba se preocupando muito com o que eu preciso ter para conseguir ter o resultado. E acaba esquecendo das ferramentas que são as mais importantes, que são as nossas, né? Aquilo que tá aqui no coração, aqui na cabeça e no coração, tá? Mas eu sempre tive muita noção do que eu queria pra minha vida, tá? Então, assim, eu sempre... Quem me conhece há mais tempo sabe que o meu sonho de infância era trabalhar num prédio na Paulista. Era assim, e eu quase realizei, gente. Trabalhar num prédio na Paulista, porque eu queria ser uma executiva, uma dona de empresa ou uma diretora de empresa, ter um cargo, né, de responsabilidade, um cargo importante dentro da minha empresa. Entretanto, eu sempre quis empreender também, porque eu achava que era muito mais fácil eu enriquecer, porque eu sempre quis ser rica, tá? Não faço falsa modéstia, não, gente. Eu sempre quis ser rica. Porque eu sempre quis ter conforto, tá? Então, assim, eu sempre quis ter um cargo, mas eu sempre quis ter uma empresa, porque eu sabia que era a forma mais fácil de eu ter retorno financeiro, dinheiro, tá? Então, mas quando eu comecei a empreender, eu entrei naquela onda muito cor-de-rosa do mercado, do coaching, que você precisa ser muito boazinha, você tem que ajudar o mundo, você tem que ajudar as pessoas, e esquece do porquê que você trabalha, né? A gente não trabalha por prazer, a gente não trabalha por amor, a gente não faz isso. A gente trabalha porque a gente precisa sobreviver. Engana-se as pessoas que acham que a gente só vai fazer aquilo que a gente ama. E esse é um grande problema da maioria das empreendedoras. Porque elas estão muito focadas em fazer aquilo que elas amam e esquecem daquilo que precisa ser feito, que é aquela parte chata, burocrática, administrativa, né, que ninguém gosta. E aí o que acontece? Quando as coisas não começam a dar certo, porque está deixando de fazer o que é necessário fazer, ela perde o interesse naquilo que ela amava. Quantas vezes você já viu algum post aqui no Instagram, em alguma rede social, ou mesmo alguém falando, faça aquilo que você ama, que você vai odiar rapidinho? É uma verdade, gente. Por quê? Porque quanto mais você faz aquilo que você ama sem fazer o que é necessário para isso dar certo, você acaba odiando aquilo que você faz. Por quê? Porque você não vai ter o conforto que você busca, você não vai pagar os boletos que você precisa, você não vai precisar, você não vai conseguir expandir o seu negócio, e aí você fica sempre lutando por aquelas migalhinhas, né? Aquelas coisinhas. Nossa, esse mês foi muito bom, o próximo mês é muito ruim. E aí, aquilo não vai te dando... Por isso que muita gente desiste. Isso não te alimenta e faz com que você desista muito rápido, né? E é por isso que o quadro de empresas que abrem em um ano acabam fechando, né? Por isso que essa taxa é tão alta do Sebrae, que ele traz para nós, que fala que a maioria das empresas fecham de 1 a 2 anos. Por quê? Porque as pessoas pulam algumas partes muito importantes e, do meu ponto de vista, o que é mais importante é você trabalhar você. Por quê? Porque quando você está preparada, quando você sabe o porquê você tem que fazer o que você vai fazer,
o porquê, o que você vai ganhar a longo prazo se você conseguir insistir e persistir e ter consistência nisso, o que você vai ganhar, né? Para onde você está indo? Quais as ferramentas? O que é que é preciso trabalhar dentro de você para que você consiga continuar nessa jornada? E essa etapa, que é a parte mais importante, a maioria das pessoas pulam. E aí, quando as pessoas pulam essa fase, quando chega na primeira dificuldade do negócio, ela desiste. Ah, isso não é pra mim. Prefiro trabalhar pros outros. Ah, se fosse pra trabalhar tanto assim, eu tava trabalhando pros outros. Né? Eu já sou ao contrário. Eu prefiro trabalhar pra mim do que trabalhar pros outros. Né? Mas acontece que a grande maioria realmente volta pro mercado de trabalho ou desiste daquilo por uma questão de sobrevivência, tá? E se a gente fosse pesquisar lá na teoria da pirâmide de Maslow, nós temos motivações. E uma das primeiras motivações são as nossas necessidades básicas. Se o nosso trabalho não sustenta as nossas necessidades básicas, a gente vai desistir sim, tá? Se ele não sustenta a nossa segurança, a gente vai desistir, a gente vai buscar uma coisa que cumpra com as nossas necessidades básicas, tá? E aí entra essa coisa de que assim, como é que eu faço para, apesar das dificuldades, eu continuar insistindo, persistindo naquilo que eu preciso fazer? É aí que entra a história do objetivo pessoal. É você saber desenhar aquilo que você realmente quer para a sua vida. E aí não é sobre empresa, não é sobre trabalho, não é sobre Instagram, não é sobre rede social, não é sobre ser rica ou não, mas sim sobre quem você quer ser daqui a alguns anos, tá? E tudo começa aí. Então, por exemplo, eu vou falar por mim. Quando eu comecei lá atrás, o que eu buscava? Eu buscava liberdade, que é um valor muito importante para mim. Liberdade e independência, tá? Consequentemente, quando eu penso em liberdade, eu não penso na liberdade de não ter chefe. Não é isso. Embora seja uma parte muito legal. E, por outro lado, é uma parte ruim porque eu sou a minha pior chefe, tá? Eu me cobro demais, eu me torturo. É bem pior do que os meus diretores. Mas tem essa questão de que eu não tenho chefe, então eu faço o meu horário, eu faço a minha agenda, a minha rotina, dependendo daquilo, da necessidade que o meu negócio precise de mim. Mas eu buscava, na verdade, a ideologia de ser nômade digital, que é aquela coisa daquela pessoa que trabalha em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque eu sou apaixonada por viajar. Eu gosto muito. O meu objetivo realmente era, de repente, abrir um notebook num café lá na Europa, né? Tomando um café na Itália e fazer uma reunião com o cliente. Então, o meu objetivo de liberdade era poder viajar, que é uma coisa que eu gosto muito, né? É um dos prazeres, viajar e poder trabalhar em qualquer lugar do mundo. E hoje eu consigo isso. Mas, em si, isso não é só a construção do meu objetivo pessoal, mas ele está muito ligado com o meu valor, que é o valor da liberdade. E aí é que entra, quando a gente vai falar sobre objetivo pessoal, a gente fala também sobre todas as coisas que estão envolvidas com isso. Por isso é importante saber quais são os seus valores, quais são as crenças que você carrega, o que te limita. Por que de repente, tá? Vou falar uma crença que poderia ter me limitado. Esse negócio de viajar e trabalhar em qualquer lugar do mundo não existe, né? A minha mãe pode falar um negócio desse.
Porque na época dela não existia mesmo, né? Como assim você trabalha em qualquer lugar do mundo? Não existe você abrir um computador, um celular e fazer uma reunião com o cliente. Mas hoje em dia é uma possibilidade. Mas poderia ser uma crença que me limitava. Por isso que é tão importante essa questão do autoconhecimento. De você saber quais são os valores que são realmente importantes para a sua vida. Quais são as crenças que realmente te limitam ou te fortalecem, tá? Então, por exemplo, uma crença que me limitava é a questão de não ter dinheiro, tá? Uma das crenças. Eu não tenho dinheiro para ter, sei lá, um equipamento melhor. E aí, de repente, eu ficava presa porque eu não podia começar enquanto não tivesse aquele equipamento. Mas uma outra crença que vem muito ligada com esse sabotador é se você não trabalhar demais, se você não trabalhar bastante, você não vai conseguir resultado. E isso acaba me ajudando em vez de me prejudicar. Lógico que hoje em dia eu já trabalho isso de uma forma melhor para que isso não atrapalhe a minha vida pessoal, tá? Tem toda essa questão. Mas se eu precisar trabalhar, sei lá, 14, 15 horas, 18 horas seguidas, eu vou de boa. Eu vou de boa porque eu tenho consciência de que trabalho é legal, né? É uma crença que vem desde muito cedo comigo. Fortalece e sabota? Sim. Mas eu faço ela trabalhar às vezes pra mim, tá? Mas de repente uma crença que me limitaria seria se realmente essa questão da tecnologia não favorecesse o meu trabalho. Ou isso não é trabalho, tá? Se eu fosse escutar os mais antigos, isso não é trabalho. Trabalho é aquele que você sai todo dia da sua casa às 7 horas da manhã, entra para trabalhar às 8, sai às 6, volta para casa e tá tudo certo. E isso é trabalho, né? E aí, se eu fosse entrar nessa noia, eu ainda estava lá no mercado corporativo, trabalhando muito mais do que isso, né? Porque quando eu chegava no final do mês, eu trabalhava lá até 2, 3 horas da manhã, se dependesse da empresa. Então, tudo isso a gente tem que saber para construir o nosso objetivo pessoal. Então, quais são os seus valores? O que é realmente que você deseja na sua vida? Renata, eu não desejo muito, não. Eu desejo ter a minha casa própria. Preciso ter a minha casa própria. Eu quero ter carro. Eu quero ter um carro. Eu quero ter... Eu tô falando isso de coisas materiais, tá? Mas pode ser, por exemplo, uma questão, eu quero poder mudar de país e morar nos Estados Unidos. Eu quero poder trabalhar em qualquer lugar, qualquer horário que eu deseje, tá? Tudo isso precisa ser muito alinhado com os seus valores e com as suas motivações. Né? Motivações internas. A gente tem várias motivações. A gente tem as motivações externas, que são essas questões de bem, de consumo, mas a gente tem as motivações internas. Por exemplo, as minhas clientes mães, quais são as maiores motivações dela? E eu uso isso muito bem nos meus processos, que é pegar os filhos, tá? A maior motivação de uma mulher que é mãe é dar exemplo para o filho. Ou construir conforto e segurança para que o filho tenha um futuro bom, né? Então, tudo isso se torna uma motivação interna, que na hora da dificuldade dela, ela vai falar assim, cara, eu preciso trabalhar até as 11 horas da noite hoje, eu preciso bater essa meta de vendas, eu preciso fazer tal coisa, por quê? Porque isso aqui não é para mim, é para o meu filho. Ou isso aqui é para dar exemplo. Ou isso aqui é para ajudar. É uma causa, é um porquê, além do porquê material, né? Quando eu falo de motivação externa, que é essa coisa da casa, do carro, da viagem, isso aí entra mais como um prêmio, tá? Por exemplo, quem acompanha a Lê, né? A Lê todos os dias coloca lá o ponto a foto de Paris, que é um objetivo dela, né? Isso não é uma motivação, isso é uma premiação, é uma motivação externa, tá?
E isso confunde muitas vezes, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não quero nada, eu já tenho tudo, né? Eu tenho muitas clientes que chegam nesse ponto para mim, olha, Renata, eu preciso chegar num tal nível de crescimento da minha empresa, e aí quando precisa dessa motivação, elas não têm, porque elas não fizeram esse processo de desenhar o objetivo pessoal. E aí o que acontece? Elas acabam procrastinando, não fazendo, deixando para outra pessoa resolver, e aí acaba que o resultado nunca chega, tá? Mas por quê? Porque falta a motivação interna e talvez a externa também, que serve como a premiação que você precisa para você conquistar aquilo que você deseja. É importante você ter uma premiação, mas entenda, o objetivo pessoal nunca é sobre o que você vai comprar, o que você vai ter, qual é o prêmio. E sim por uma coisa que está muito maior, muito ligada aos seus valores pessoais, muito ligada com as suas crenças. E aí sim, quando você visualiza o que você realmente quer para sua vida, você consegue transpor as barreiras, as dificuldades, as deficiências, tá? Porque, por exemplo, eu preciso aparecer nos stories do Instagram, eu preciso fazer conteúdo, eu preciso fazer uma live. Cara, eu não tenho saco, eu não sei mexer, eu não sei fazer. Quando você lembra do porquê você tá fazendo, e é o porquê pessoal, não é o porquê da empresa, tá? Não é o porquê da empresa, é o porquê pessoal. Você rompe com as barreiras daquilo que te causa dificuldade, desafio, e vai e faz. Como eu sei disso? Lembra? Quem me conhece mais tempo sabe que eu sou super tímida, que eu tenho muita dificuldade, já tive, né? Hoje em dia não tenho tanto mais. Hoje em dia tá ok. Mas eu já fui a pessoa mais tímida, que tinha muita vergonha de fazer lives, que tinha muita vergonha de falar em público. E hoje subo num palco, falo com pessoas, com 100 pessoas, faço perguntas, abro uma câmera, falo com as pessoas, faço conteúdo, faço vídeo, dou aula. E há uns anos atrás, gente, não é muito não, tá? Há uns 5, 6 anos atrás, eu jamais faria um negócio desse. Aliás, eu tenho até uma prova disso. O meu marido, quando a gente começou a namorar, ele um dia resolveu fazer um vídeo nosso saindo do cinema no shopping. Eu morria de vergonha, gente. E eu falava, para de gravar. Eu tava morrendo de vergonha, gente. E hoje em dia, ó, eu aqui. Por quê? Porque o meu porquê é maior. Porque eu sei que para eu chegar nas pessoas, eu preciso fazer isso aqui. Depois, quando você tiver bem estabelecido o seu objetivo pessoal, quando você tiver bem definido o seu porquê, o porquê você tem que fazer tal coisa, aí sim entra o casamento do seu objetivo pessoal com o objetivo da sua empresa, tá? É um processo. E aí o objetivo da sua empresa vai ser uma coisa, porque ainda assim a gente tem 2 objetivos, né? A gente tem o objetivo principal da empresa e aí a gente tem um objetivo estratégico, tá? Que são 2 coisas diferentes. O objetivo principal é como se fosse a missão da sua empresa mesmo, tá? E o objetivo estratégico é para onde você vai rumar, para você crescer, né? Para onde você vai ir para você crescer, para você alcançar as pessoas que você quer, o faturamento que você deseja, enfim, as ações estratégicas que você vai ter para você ter os resultados que você quer, tá? E o objetivo principal sempre de uma empresa vai ser o objetivo desde o primeiro dia de aula da minha faculdade. A gente ouve falar do seguinte: o objetivo principal de uma empresa é sempre ter lucro. Sempre ter lucro. Então, não adianta você falar assim, não quero muito. Não, você tem que querer. A sua empresa tem que gerar lucro. Sempre, tá? O objetivo de uma empresa, sempre ter lucro. Mas
o objetivo, de repente, a missão da sua empresa, né? Qual é a causa da existência dela, que é a motivação dos funcionários, do funcionário, da empreendedora em si, é diferente desse objetivo, tá? E o objetivo estratégico é mais diferente ainda, porque são muitas as ações, são as metas que a gente tem que chegar a cada trimestre, a cada semestre, a cada ano, enfim, tá? Então, o objetivo principal da sua empresa muitas vezes vai casar com um pouquinho do seu objetivo pessoal, nem sempre, mas vai casar sim. Por quê? Porque, por exemplo, um objetivo pessoal meu, né, um dos objetivos, casando com o meu objetivo pessoal, no geral, é ter reconhecimento profissional. Por quê? A vida profissional, para mim, é importante. Ponto. Para mim, a minha vida profissional faz muito parte daquilo que constitui a minha autoestima, a minha autoimagem. Então, para mim, vida pessoal e vida profissional, elas andam muito juntas. Consequentemente, para eu ser feliz pessoalmente, eu preciso ter reconhecimento profissional. Eu preciso estar bem na minha profissão. Isto faz com que o meu trabalho carregue um peso muito grande na minha vida pessoal, tá? Consequentemente, em algum ponto do meu objetivo pessoal, isso vai casar com o objetivo da minha empresa, porque reconhecimento é um valor importante. Um valor importante, digamos, uma virtude importante, tá? Que não entra nessa questão do valor, porque valor é muito baseado nas crenças que a gente tem, daquilo que a gente acredita que realmente é importante. Mas existem alguns pontos dos valores que vão casar com virtudes e características, e aí é um papo muito, muito longo, não dá para entrar tudo em uma live, né? É um processo, cada dia a gente trabalha uma coisa, mas aí algumas características, alguns talentos e algumas virtudes, eles vão complementando os nossos valores, que os nossos valores complementam para a gente definir o objetivo pessoal, tá? Tem certas perguntas para saber tudo isso? Tem. Eu sempre faço as perguntas certas. A gente sempre tem que fazer as perguntas certas, né? Mas, se eu fosse falar para você, olha, faça tal pergunta para você mesmo, você não vai conseguir responder, tá, Maria? Por quê? Porque geralmente você precisa se escutar para você entender. A gente tem que investigar e ir mais a fundo, sabe? Por exemplo, eu vou dar um exemplo da Alê, porque a Alê é a pessoa que vocês mais conhecem, assim, né? De quem tá aqui presente. A Alê, a gente chegou no objetivo dela na terceira sessão, tá? E aí, quando caiu essa ficha, ela falou assim, cara, não acredito. Eu cheguei no objetivo. Ela ficou feliz porque ela também não conseguia. E ela já tinha passado por vários processos, entendeu? Então, não é um processo que você faça uma pergunta e, nossa, caiu a ficha. Não é isso, tá? Então, vai de um processo de investigação, vai de um tempo de você pensar mesmo intensamente sobre isso, o que é que eu quero, qual é a visão de vida que eu quero. Mas existe um processo pra gente começar a fazer isso, tá? Que é uma coisa simples, você olhar pro teu passado, olha pro teu passado aqui, e começa a olhar para aquilo que você não quer mais na tua vida, tá? Isso já ajuda você a ter uma noção de o que é que você quer para o seu futuro. Eu geralmente tenho um processo que começa assim. Você olha para o teu passado, uma sessão, né, que eu faço. Olha para o teu passado, decide tudo aquilo que você não quer mais. Todos os erros que você cometeu, todos os erros que cometeram com você, tudo aquilo que te machucou, tudo aquilo que te feriu de alguma forma. E olha para isso e fala, não, eu não quero mais isso. E coloca isso num papel. De fato, para você saber
que as ações que você tomou para chegar nas consequências do que você não quer, você já tem que começar a evitar, tá? Isso é uma parte do processo. E depois você começa a olhar para o teu futuro para saber o que é que você realmente quer, tá? E não é essa coisa do externo, tá? Mas o externo também complementa. Então, é assim, não é ligado à compra, não é ligado a bens materiais, mas ainda assim, quando a gente fala sobre segurança, conforto, que são as necessidades básicas, as necessidades fisiológicas, né, alimentação, tudo isso vai compor o teu eu do futuro, tá? Então, por exemplo, você olha para o teu passado e decide que você não quer mais passar por escassez, que você não quer mais sentir raiva, que você não quer mais ficar cliente te devendo, que você não quer mais. E aí você começa a olhar para aquilo e ver o que causou esses eu não quero mais passar por isso. E agora você olha para o teu futuro e começa a pensar em o que você realmente quer. Então, o que eu quero? Eu quero ter a minha casa própria. Mas eu não quero ter a minha casa própria, simplesmente. Eu quero ter a minha casa própria nos Estados Unidos. E aí entra os seus sonhos de consumo também, tá? Eu não quero ter só a minha casa, eu quero ter um carro que me gere conforto. Por exemplo, uma necessidade básica de quem mora no Nordeste, por exemplo. Eu quero ter ar-condicionado na minha casa. Por quê? Porque lá é muito quente, né? Desde sempre é muito quente. Eu quero ter um carro com ar-condicionado, porque eu moro em Fortaleza, por exemplo. Isso não é para nós aqui do Sul, do Sudeste, pode parecer luxo. Para eles é uma necessidade básica, porque faz muito calor, né? Então, nessa hora você não pode julgar aquilo que você quer. Porque você tem que entender a raiz do que você quer. E aí você vai compreendendo quais são, de fato, o seu objetivo pessoal, tá? Então, às vezes a gente faz uma lista daquilo que a gente quer para o nosso futuro e a gente chega num consenso que é simplesmente assim: eu quero segurança e tranquilidade financeira e material, conforto para mim e para minha família. Eu quero ser o exemplo de estudo e de trabalho para os meus filhos. Eu quero ser o orgulho dos meus pais. Eu quero, que mais? Objetivos pessoais que eu já conheci. Eu quero poder dar o melhor para os meus filhos, poder dar a melhor educação. E nem sempre a melhor educação, tá? Ponto. Nem sempre a melhor educação que vocês acham é uma escola particular. Nem sempre aquilo que você quer dar de melhor para o seu filho é uma questão material, mas pode ser questão de princípios. Ensinar o seu filho a estudar, a trabalhar, olhar para o seu exemplo e falar assim: eu quero que o meu filho se torne uma pessoa boa. Como é que eu faço isso? Dando exemplo. E se eu falo para ele: filho, vai lá estudar, e eu tô assistindo televisão, assistindo novela o dia inteiro, ou passando nos canais, no Instagram o dia inteiro, por que ele vai seguir o exemplo do que eu tô falando se eu tô fazendo outra coisa? Entendeu? E é aí que a fichinha vira. Porque quando você tem um motivo maior, você passa por cima. Quando você quer que, de repente, outra pessoa te admire, você vai dar o exemplo. Você vai ultrapassar as barreiras da preguiça, eu não sei, da famosa frase: eu não sei como fazer isso. Você vai entrar no Google e vai pesquisar aquilo que você precisa aprender. Você vai atrás do conhecimento, entendeu?
que aí o objetivo pessoal, ele toma uma forma e você consegue seguir, independente de, que é o famoso porque eu faço o que eu faço, tá? Por que eu quero ter uma empresa? Por que eu quero ser reconhecida profissionalmente? Por quê? Vai além disso, tá? Vai além do status profissional, status material, status. Eu quero saber que eu realmente fiz o meu melhor e que eu realmente usei todo esse conhecimento para ajudar outra pessoa, ou que eu dei exemplos, ou que entende que vai além do que simplesmente comprar uma casa, comprar um carro, né? E quando a gente ouve muita gente falando assim, ó, vá trabalhar, né? Eu vou citar o Ítalo Marcilli, que é a pessoa que eu mais estou seguindo ultimamente, mas assim, vá trabalhar, sirva e não enche o saco. Mais ou menos isso, você não vai reclamar tanto, porque você sabe exatamente aquilo que você tá aqui para fazer, né? Por que você tá fazendo o que você precisa fazer, e aí você vai atrás daquilo que você quer e não reclama. Você passa por cima, porque o seu objetivo pessoal, ele se torna mais forte do que propriamente a necessidade de comprar um celular novo. Não é sobre ter, é sobre ser. Quem é que você quer ser? O que é que você quer na sua visão de futuro? Como é que você quer ser reconhecido? Reconhecida pelos seus filhos, pelos seus amigos, pelos seus pais, pelos seus cônjuges, né? Como é que você quer ser reconhecida? Como é que você quer olhar para você daqui a pouco, 1 ano, 2 anos, e falar assim, cara, olha só o que eu me tornei. Nem eu acreditei que eu ia chegar nesse ponto. Uma pessoa mais pacífica, uma pessoa mais tranquila. Qual é o teu objetivo? Quais são os valores que pulsam dentro de você, que faz com que você realmente lute por aquilo que você quer? E é assim que a gente começa a definir o nosso objetivo pessoal e é assim que a gente começa a construir os nossos projetos, porque é muito alinhado em cima disso, né? A nossa empresa, ela vai ter a nossa cara, lógico, sempre. Quando a gente fala que você sabe exatamente aquilo que você precisa fazer, mas quando você passa por um processo desse antes. Porque você sabe quais são os passos que você precisa dar para você conquistar o seu objetivo pessoal. E a empresa, ela é ferramenta disso. Ela é a sua financiadora, né? É a sua patrocinadora, a patrocinadora dos seus sonhos. É aquilo que eu sempre falo. Não é sobre ter dinheiro, fazer as coisas mais. É sobre trabalhar sério, trabalhar de forma, né, estratégica para que você tenha os resultados e isso reflita na sua vida pessoal. A gente não trabalha para ser rico. Eu quero trabalhar para ser rica, tá, gente? Ponto. A gente não trabalha para ser rico para a gente consumir coisas. A gente trabalha para a gente ser uma pessoa melhor. Em que aspecto que você quer ser melhor? Eu quero ter conforto. Eu quero poder viajar. Eu falo que eu quero ser rica, gente. Por quê? Porque as coisas que eu quero, eu sei que elas aqui no Brasil são caras. Então, se eu quiser ir para outro país, eu preciso ter uma boa reserva financeira, entendeu? Se for para fazer os passeios que eu quero, as viagens que eu quero, eu preciso ter uma boa reserva financeira. Então, eu quero ser rica mesmo, gente. Tá? Porque eu quero abrir o meu notebook e poder, de repente, atender você no Champs-Élysées, em Paris, entendeu? Esse é um dos meus objetivos externos, não é o meu objetivo interno. O meu objetivo interno é realmente saber que eu fui
melhor e que eu usei o meu conhecimento da melhor forma para ajudar outras pessoas, tá? Que eu vou ter esse reconhecimento profissional, né? Esse é um dos pontos importantes para mim. Por quê? Porque por 17 anos eu não consegui ter esse reconhecimento e eu me dediquei bastante. Então é um ponto de frustração e é um ponto que eu busco resolver com o meu negócio. Por quê? Porque eu quero ter esse reconhecimento. Eu quero saber que eu realmente fiz a diferença para alguém. Entendeu? Esse é o meu objetivo pessoal. Eu quero ter as coisas externas, quero ter o ponto de segurança, eu quero ter o ponto de conforto, mas eu quero cumprir com esses desejos externos também. Então, é uma construção de uma realidade num longo prazo. E aí que a gente sempre fala que o objetivo, ele nunca é para 2, 3 meses. Ele é sempre para longo prazo. De 1 ano a 5 anos, a 10 anos, depende daquilo que você está planejando, né? Por exemplo, eu tive uma cliente minha em fevereiro, que ela tinha um plano para 3 anos, a gente acelerou para 6. 6 meses. Por quê? Porque ela estava olhando para um negócio muito gigantesco e que, na verdade, dava para fazer uma coisa mais simples, né? Já implantando as coisas que ela desejava para o objetivo pessoal dela no agora. E quando a gente começou a aplicar isso, o processo acelerou. E aí tem essa questão da autoimagem, né? Que a pessoa, ela faz um plano de que quando eu tiver, e na verdade ela já tem todas as ferramentas. Por isso que na hora que a gente vai desenhar um objetivo pessoal, ele não é simplesmente a gente desenhar o objetivo pessoal baseado nos desejos, mas sim baseado naquilo que você já tem disponível e aquilo que você vai construir nos próximos meses, nos próximos anos. Olhar para isso e falar assim, ó, se eu quero isso aqui, então eu preciso fazer uma reserva, eu preciso fazer um curso, eu preciso ler tal coisa, eu preciso melhorar o meu comportamento, eu preciso adquirir uma habilidade nova, eu preciso adquirir uma atividade diferente para eu conseguir daqui 5 anos ter o objetivo que eu quero, pessoal. E aí, quando você desenha isso direitinho, você não desiste quando a primeira dificuldade aparece. Porque você sabe que existe um porquê além. Além do que simplesmente ter uma casa. Porque quando você coloca um objetivo, quero comprar uma casa, aí você olha e fala assim, nossa, mas é tão inatingível isso, vou demorar tantos anos. Nossa, se eu financiar na Caixa, eu vou pagar em 180 meses, não sei nem se eu vou estar viva. Não é? Em épocas de pandemia, a gente pensa nessas coisas. E aí a gente olha para isso e fala assim, ai, não vou conseguir mesmo, então deixa pra lá. Mas quando o negócio vibra aqui dentro e aqui dentro, porque é o cérebro e o coração juntos, tá? Vai além, você se esforça, você não desiste, você cansa, vai ter desafio, mas você persiste em cumprir aquilo que o teu coração vibra, aquilo que você realmente quer, né? E esses tempos atrás passou uma matéria no Fantástico falando sobre coaching e tal, e o pessoal ficou tudo revoltado, né? Os meus colegas de profissão e tudo mais, e falou um psicólogo, psiquiatra, não lembro exatamente, que as pessoas transformaram suas vidas em empresas, né? Porque tem que ter objetivo, missão, propósito, valores, e não é, sabe? A diferença é que se você não sabe para onde você vai continuar tendo comportamentos e fazendo coisas que não te levam a lugar nenhum. E aí você não pode reclamar das circunstâncias, do que está acontecendo na sua vida. Você simplesmente tem que aceitar, né? E quando eu falo dessa questão do objetivo, é porque realmente é importante você ter uma visão de quem você quer ser.
Você não veio aqui para fazer nada. Você não veio aqui para não fazer diferença, né? Você veio aqui para cumprir com alguma coisa. Você veio aqui para realmente fazer diferença na vida de alguém, da sua que seja, né? Então, é importante você ter objetivos. É importante que você saiba que você é capaz de realizar alguma coisa, tá? Mas você tem que ser capaz sabendo exatamente para onde você vai. Quando você simplesmente define que você vai para um lugar e não traça nenhum plano, não sabe exatamente como você vai fazer, também não adiantou. Não adianta fazer objetivo por fazer objetivo. Não, esse mês eu vou conseguir 10 mil seguidores no Instagram. Pra quê, criatura? Pra que você quer 10 mil seguidores no Instagram? Né? Tem essas questões. Eu quero atingir 180 mil pessoas. Pra que você quer atingir? Você dá conta das 15 que seguem você? Você dá conta do atendimento de 20, 30 pessoas? Você dá conta de interagir com todo mundo que você alcança, que curte, compartilha, comenta seus posts? Você dá conta de repente, atender 150 pessoas? Né? Então, não é simplesmente definir objetivos, quero tal coisa. Não é sobre isso, é sobre por que é importante eu atingir tal objetivo. E quando a gente volta lá para o objetivo estratégico da empresa, aí sim, você tem que responder essas perguntas. Isso é estratégico para você? Hoje, se chegarem 1000 clientes para você, isso vai ser um ponto positivo ou um ponto negativo para sua empresa? Porque existe todo um efeito que pode causar negativamente, chama efeito tesoura. E existem todos os outros efeitos positivos, se você tiver estrutura. Agora, se você não tiver estrutura, você vai queimar teu nome. E muito provavelmente, dos 1000 clientes que chegaram para você no mês, no próximo mês você pode ter 0. Por quê? Porque você queimou teu nome, prometeu coisa que não devia, sabe? Tem toda essa questão. Então, quando você desenha lá primeiro o seu objetivo pessoal, quando você define o que você realmente quer para sua vida, qual é a estrutura de vida que você quer levar, tá? Eu daqui 5 anos, eu não quero trabalhar 12, 15, 16 horas por dia. Eu quero trabalhar 5. Mas se você tiver 5 horas de trabalho bem feito, bem estruturado, quando você sabe o que você tem que fazer todos os dias, fica muito mais fácil você trabalhar 5 horas por dia. Você não precisa trabalhar 18, tá? Mas você sabe que nos próximos 2, 3 anos você vai trabalhar 12, 13, 14 horas por dia. Daqui 5 anos pode ser que não seja isso, se Deus quiser, né? Se você fizer tudo certinho, se você souber seguir os planos, né? Entender a evolução do seu negócio, entender para onde é que você quer, qual é o patamar de faturamento que você quer chegar, tá? Tem tudo isso, mas hoje eu só quero que você pense de fato naquilo que você quer para sua vida daqui 2, 3 anos, tá? Então eu proponho para vocês uma reflexão forte. Primeiro, daquilo que vocês não querem mais para a vida de vocês. Tudo aquilo que você não quer mais. Se você já souber o que você não quer, já tá ótimo. Já é um bom começo. E aí eu quero que vocês pensem no que é que vocês querem a longo prazo. Não é para amanhã, gente. Não é amanhã. Não é assim que a gente desenha o objetivo, tá? Você precisa dar tempo para as coisas acontecerem. Dar tempo para você absorver e entender quais são os próximos passos que você tem que dar. Porque não é sobre o outro, é sobre você. Entendeu? E aí sim, começar a desenhar objetivos para o seu negócio, tá? Mas entender quais são os seus valores, quais são as ferramentas que você tem, o que você é realmente boa. Próxima live a gente vai falar sobre talentos. A gente vai falar sobre características, conhecimentos e talentos, tá?
E aí a gente vai entender como é que isso faz diferença no teu negócio, certo? Gente, alguma pergunta sobre objetivo pessoal? Foi claro? Vocês conseguiram entender? Eu ajudei vocês essa noite? Me contem, me deixem saber. Comentem aqui, para eu não ficar cega. Me contem. Acho que não tem nenhuma dúvida. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Essa live vai ficar salva. Então, se você quiser voltar depois para assistir, ou se você está assistindo pela primeira vez, você pode voltar outras vezes para você assistir, para você entender. E se tiver alguma dúvida, pergunta aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer em explicar para você. E se você precisar de uma ajuda mais pessoal, me chama no direct que a gente vai conversando, tá certo? Um beijo, boa noite e uma ótima sexta-feira para vocês. Amanhã, sexta-feira santa, tá bom? Beijo!